Recentemente, um canal gringo que eu gosto muito, Queen the GM, que eu já comentei várias vezes aqui no canal, fez um vídeo falando sobre os 10 novos pontos de vista que ele gostaria de ver em Os Ventos do Inverno. Pra falar a verdade, o George R. R. Martin já disse em duas situações diferentes que ele não traria novos pontos de vista para os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Afinal, se eu não me engano, existem cerca de 21 personagens com ponto de vista no momento atual das crônicas, se a gente considerar o Jon Snow, que a gente não sabe se está vivo, morto, se vai ressuscitar ou não. Sem o Jon, são 20 personagens que poderiam narrar a história. Então, de certa forma, pensando que o George R. R. Martin quer encaminhar a saga para o final, não faria muito sentido ele adicionar novos povos e sim cortar alguns povos, né? Então dar uma reduzida aí em alguns arcos da narrativa e reduzir alguns pontos de vista. Além disso, quando a gente para pensar em situações como Nod Meereen, a gente tem vários personagens importantes com ponto de vista que já estão naquela localização, como a Daenerys, o Tyrion, o Victarion Greyjoy. Então, de certa forma, não faria sentido a gente adicionar novos povos, porque já tem vários personagens que estão narrando os mesmos momentos. Sendo assim, por que falar sobre novos pontos de vista? Bom, tem dois motivos em especial. O primeiro deles é porque o George R. R. Martin falou sobre não adicionar novos pontos de vista há alguns anos atrás. Se eu não me engano, a última vez que ele comentou sobre isso foi em 2016. E, como eu sempre defendo aqui no canal, eu acredito que de 2011 pra cá, ou seja, desde a publicação de A Dança dos Dragões, nesses 13 anos que estamos esperando Os Ventos do Inverno, muita coisa mudou na vida do George R. R. Martin e provavelmente a perspectiva dele sobre a obra mudou. E eu costumo defender aqui que o George R. R. Martin não tá mentindo pra gente, especialmente quando ele fala que o livro ainda é uma prioridade, quando ele fala que ele tem 1.200 páginas já prontas e assim por diante. Mas no quesito de ter novos povos, eu acho que é um tipo de coisa que não é que ele mentiu, mas que ele pode ter mudado de ideia. Em 2016, ele realmente não pretendia ter um novo ponto de vista na história, mas talvez, depois de tantas mudanças, depois de repensar a obra em alguns pontos, ele tenha decidido acrescentar novos personagens narrando a história. E o segundo motivo para falar sobre isso é porque é legal. A gente tá 13 anos esperando o livro, né? A gente tem que achar coisas novas para comentar. E de fato, tem alguns personagens que poderiam ser considerados como novos povos e que poderiam trazer informações e perspectivas diferentes e novas para a obra que seriam interessantes. Bom, então como eu disse, eu vou trazer aqui os povos que o Queen trouxe também no vídeo dele, e aí quando for um povo que só eu quero ver, né, o Queen não falou, eu vou comentar pra vocês, beleza? Só pra eu não precisar ficar explicando o tempo todo. Bom, e começando pelo Cão de Caça, que é um personagem muito interessante pra gente ter a perspectiva dele, até porque o Cão de Caça é o mais perto que a gente tem de um anti-herói nas Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é esse cara que trabalhou pros Lannisters o tempo todo, ele era um cara que não era muito simpático, mas ao mesmo tempo, dentro de Porto Real, ele era uma das únicas pessoas que parecia se importar com a Sansa, tenta tirar ela da cidade, era meio apaixonado por ela, o que é meio sinistro, mas depois ele também tenta salvar a área, apesar dele ter ali um interesse econômico para isso. Ele é um dos caras que protege a área, então ele é o que a gente tem de mais próximo de um anti-herói na história. Talvez o Jaime também, mas é que o Jaime tem um arco de redenção, né? O Cão de Caça é mais anti-herói mesmo. E da última vez que a gente vê o Cão de Caça, ele tava todo zoado após lutar na estalagem do entrocamento com alguns soldados Lannisters. E mais tarde, no Festim dos Corvos, a gente vê a Brienne indo até um lugar chamado Ilha Quieta, e ela vê um homem que está cavando um túmulo na ilha, um personagem que ficou conhecido como Coveiro. É um homem que fez voto de silêncio, a gente não vê ele direito, mas os fãs teorizam de que pode ser o Cão de Caça. Pode ser que ele não tenha morrido após os ferimentos da batalha da estalagem do entrocamento, da luta, né, na estalagem, depois que a área abandona ele, e que ele tenha sido salvo, né, pelo grande irmão. É grande irmão? Não, é irmão quieto, irmão silencioso. Esqueci o nome do irmão que salva ele. Mas é o cara que lidera a Ilha Quieta, que pode ter salvado o cão. E agora ele está lá tentando se redimir, fazendo um voto de silêncio e tentando ter uma nova vida. Seria interessante ter o Cão de Caça, o Sandor Clegane, como personagem, especialmente se ele mantivesse o voto de silêncio. Então a gente teria um personagem silencioso, no qual a gente só acompanharia os pensamentos dele, e ele poderia trazer uma perspectiva diferente para a obra. Seria um personagem legal de acompanhar, né, suas intenções, suas emoções,
emoções, é um personagem complexo, cheio de traumas. Eu acho que seria bem legal. Acho que a obra ficaria... Talvez o Cão de Caça não trouxesse nenhuma perspectiva nova, porque ele provavelmente ficaria ali pelas terras fluviais, a gente já tem a Brienne ali, já tem o Jaime, mas acho que o Cão de Caça iria acrescentar na história no ponto de vista das emoções, realmente, da profundidade do personagem. Acho que isso seria interessante de acompanhar ele. Bom, e saindo das terras fluviais e indo pra muralha, outra personagem que seria interessante de acompanhar o seu ponto de vista é a Val. A Val é aquela mulher selvagem, irmã da Dalla, que era esposa do Mance Rayder, uma personagem que foi cortada de Game of Thrones. O que é muito interessante da Val é que, além dela ser considerada belíssima e uma mulher encantadora, ela também é muito forte, muito determinada. E a gente vê ela provando isso em diversos momentos na história. Por exemplo, quando o Stannis ataca e a Dalla começa o trabalho de parto, quem traz o bebê ao mundo é a Val. E depois, quando a Dalla acaba morrendo no pós-parto, a Val que fica ali tentando proteger a criança. E ela tenta negociar com o Jon várias questões, como por exemplo, aceitar se casar com um homem sulista, o que pro povo dela é um completo absurdo, caso o Jon poupasse a vida do Mance Rayder. Além disso, mais tarde, quando o Jon quer trazer o Tormund e o grupo dele pra Patrulha da Noite, ele envia a Val sozinha pra fazer essa missão, e ela é muito bem sucedida, o que surpreende todo mundo. Além disso, ela não tem medo de falar o que pensa, ela parece apoiar o Jon Snow, ela é pronta pra fazer decisões difíceis, ela é uma personagem muito interessante, e ela tem duas vantagens como ponto de vista que eu acho que iriam acrescentar bastante na história. Primeiro, a gente não teve uma personagem selvagem narrando a história. Teve o Varamir Seis Peles naquele prólogo do 5º livro, mas ele imediatamente morre, então seria legal ver a história do ponto de vista dela. Além disso, ela tá em Castelo Negro, e por enquanto só tem a Melisandre com ponto de vista em Castelo Negro, já que o Jon está morto. Então a Val poderia narrar a história a partir ali da sua perspectiva do pós-assassinato do Jon Snow, mostrando do que deu do motim do Castelo Negro, o que eles vão fazer. A Melisandre pode narrar tudo isso também, e é mais provável que ela seja o ponto de vista na muralha a partir de agora, até o Jon voltar, caso ele volte. Mas a Val poderia acrescentar ainda mais que a Melisandre, na minha opinião, porque a Melisandre, eu gosto da Mel, acho uma personagem boa, interessante, mas acho que ela é muito limitada nas suas crenças, e a gente já conhece as crenças da Mel. É legal porque ela tem visões, e isso é sempre interessante pra história, mas como eu disse, a Val é uma selvagem, e a gente não teve ainda o ponto de vista de alguém do povo livre, então seria muito legal ter a Val narrando a história. E é uma das personagens cortadas de Game of Thrones que eu mais gosto. Diria até que talvez esteja no meu top 3, acho que sim. E por isso eu gostaria muito dela ter mais presença, né, nos Ventos do Inverno, e narrando a história seria ainda melhor. E bom, eu tô aqui falando sobre os Ventos do Inverno, que é o presente de Natal que todo fã das Crônicas de Gelo e Fogo queria receber. Porém, infelizmente, pelo jeito não vai rolar nesse ano. Mas você não precisa ficar triste, porque existem outras opções maravilhosas de presente para você receber e poder dar nesse final de ano. E obviamente, se eu tô falando de presente bom, eu tô falando da Insider. Até porque a Insider pode não ser um livro das crônicas, mas ela é tão boa quanto. Ainda mais quando a gente tá falando de final de ano. Isso porque no Natal é sempre aquela história. Você nunca sabe o que vai dar de presente pros outros e tem medo de receber aquele presentinho fajuto de amigo secreto. Porém, não tema, a Insider está aí para resolver todos esses problemas, porque a Insider é melhor do que Papai Noel. Com ela, você pode presentear os seus amigos e a sua família com as melhores peças de roupa que existem no mercado. Roupas bonitas, com estilo versátil, confortáveis, minimalistas, que são anti-odor, perfeitas para o verão brasileiro e que desamassam no corpo. Tem como ser melhor? Tem, porque a Insider ainda por cima tem peças masculinas, femininas, tem meia, tem cueca, tem calcinha, tem bermuda, tem top, tem camiseta de várias cores diferentes, simplesmente tem tudo que você precisa em termos de presente perfeito de Natal. E eu sempre recomendo aqui no canal os kits da Insider, porque eles já montam alguns conjuntos perfeitos para você presentear quem você ama por um ótimo preço. E claro, é bem provável que mesmo você dando uma Insider de presente para alguém, você ainda vai ganhar um porta-retrato, um pijama feio ou um cabo de carregar celular que não funciona direito.
mas com o cupom CalaBocaThiago15 você garante 15% de desconto nas suas compras do site. Então você também pode se presentear com Insider, porque você também merece se mimar um pouquinho. Ou quem sabe você pode compartilhar esse vídeo discretamente com seus amigos, sua família, seu marido, sua marida, e aí quem sabe eles não pegam a dica e te dão uma Insider também de presente. O cupom de desconto e o link do site da Insider vão estar na descrição desse vídeo, então não perde essa dica e aproveita. E bom, como eu tô falando de personagens selvagens, a Osha também seria outra personagem que seria interessante de ver o ponto de vista dela. E talvez, no caso da Osha, eu acho que ela é menos interessante do que a Val, até como membro do Povo Livre, até porque a Osha tá em outro contexto, né, fora da muralha, fora do restante do Povo Livre, mas a Osha talvez seja até uma necessidade, já que é muito provável que o Rickon vá aparecer no próximo livro. Só que o Rickon, o bebê Rickon ainda, né, então ele ainda é muito novo pra narrar, e o George R. R. Martin já disse muitas vezes que a coisa mais difícil para ele na história é narrar o ponto de vista das crianças. Então duvido que ele vá querer abordar o ponto de vista do Stark mais novo. Então a Osha poderia ser a narradora para a gente acompanhar o que vai acontecer com o Rickon. Ao mesmo tempo, muito provavelmente que o Davos faça esse papel. Então se o George R. R. Martin não for acrescentar nenhum ponto de vista novo, quem vai narrar a situação do Rickon é o Davos. Mas a Osha seria interessante porque, mais uma vez, ela é uma selvagem, ela tá com o Rickon, ela poderia contar tudo o que aconteceu no tempo que eles estiveram fugindo em Skagos. Então ela também seria um acréscimo legal. Por outro lado, outro personagem que seria muito interessante, talvez muito importante da gente entender o que aconteceu com ele, é o Edric Storm, o filho bastardo reconhecido do Robert Baratheon, que foi contrabandeado para Cidades Livres pelo Davos para que ele fugisse, né, do sacrifício que o Stannis ia fazer com ele. Então o Davos salva o Edric Storm porque a Melisandre queria usar o sanguinho do Edric para fazer seus rituais mágicos. E atualmente na história a gente sabe que o Edric tá em Lys, lá com seus guardiões e protetores, porque o Davos, diferente do que aconteceu na série, onde o Davos simplesmente contrabandeia o Gendry, nos livros é o Edric Storm que é contrabandeado pelo Davos, mas o Davos reúne toda uma galera para proteger o Edric. Então ele tá lá muito bem protegido em Lys. E a última vez que a gente viu o Edric Storm em si foi em A Tormenta de Espadas. Mas ele é um personagem muito interessante, especialmente nesse momento em que as Terras da Tempestade não têm um herdeiro muito claro, já que é o Stannis e a Shireen, mas o Stannis parece estar aí jogando a prorrogação já, né, da Guerra dos Cinco Reis. É muito provável que ele morra. Não sabemos o que vai ser da Shireen, se ela vai continuar a busca pelo Trono de Ferro ou se ela vai aceitar ser herdeira das Terras da Tempestade, mas a Shireen é mulher. Então talvez o Edric pudesse ser legitimado e assumir como herdeiro do Robert as Terras da Tempestade. Seria uma opção. Então a gente precisaria ver o ponto de vista dele. E o Edric é um menino muito legal. Ele, quando o Stannis toma o ponto da Tempestade, ele faz todo o esforço para agradar o Stannis. O Davos convence ele a fugir para Lys, falando para ele tentar ser corajoso como o Robert. Então ele é um personagem interessante que tá em Lys, que é uma cidade que eu acho que a gente ainda não viu ninguém em Lys, né? Nenhum ponto de vista da pessoa em Lys. Então seria legal, a gente poderia conhecer um pouco mais sobre a cidade de Lys. E acho que é um personagem que tem muitos dilemas e que pode resolver um dos embrólios que a gente tem na história, que é a sucessão das Terras da Tempestade e também o papel dos bastardos do Robert, né? Afinal, a gente tem vários bastardos famosos do Robert para os fãs, né? Que os fãs conhecem, sabem quem são, sabem onde estão, mas a gente não sabe exatamente qual que é o papel deles no final da história. Então, se mostrasse o Edric como um ponto de vista, a gente teria uma pista a mais, um direcionamento de que ele vai ser importante, vai ser fundamental para o futuro das Terras da Tempestade e para o futuro da Casa Baratheon. Do mesmo jeito, eu já vou citar aqui o Gendry e a Mia Stone. Esses dois personagens, o Queen the Jaime não cita no vídeo dele, mas eu também acho que, assim como o Edric, tanto a Mia Stone quanto o Gendry poderiam ser bons acréscimos aí para a narrativa. O Gendry é o que eu acho mais difícil da gente ver como um ponto de vista, porque ele tá trabalhando na estalagem do entroncamento. Sim, muitas coisas acontecem de importante da Guerra dos Cinco Reis na estalagem do entroncamento. É ali que o Cão de Caça é ferido mortalmente, é ali que o Tyrion é preso pela
pela Catelyn, é ali que a Lady é morta pelo Ned, é ali que o Gendry tá trabalhando. Então sim, muitas coisas acontecem nessa estalagem. Acontece a batalha também do Ramo Verde ali perto, enfim, é uma estalagem bem importante. E o Gendry tá trabalhando ali na estalagem de troncamento, servindo como ferreiro de fachada pra estalagem, mas na verdade ele tá trabalhando pra Irmandade Sem Bandeiras. E ele tá ali na estalagem, ajudando as donas a proteger a estalagem, que virou meio que um refúgio para crianças órfãos ali das terras fluviais. E é justamente quando o Gendry tá ali na estalagem que chega a Brienne querendo informações sobre o Cão de Caça e a Sansa, e aí chegam alguns ex-membros dos Bravos Companheiros que lutam contra a Brienne, o Horge e o Dentadas. A Brienne mata o Horge no que é pra mim uma das melhores cenas de luta que a gente tem nas crônicas, só que o Dentadas ataca a Brienne e começa a comer o rosto dela, e o Gendry vai lá, interfere e mata o Dentadas. Depois disso, a Brienne é cuidada dos seus ferimentos e é levada até a Senhora Coração de Pedra, e o Gendry, a princípio, volta para a estalagem para manter o seu posto ali, para proteger os órfãos. Eu acho que é difícil o Gendry ter um ponto de vista na história, porque já tem muita gente nas Terras Fluviais. Como eu disse, tem o Gendry, tem a Brienne, tem o Jaime, tem a Senhora Coração de Pedra, tem o Cão de Caça, que ele não tá por lá. Então, eu acho que é um lugar que tá muito estufado de personagens. A gente já sabe que o prólogo do 6º livro deve ser a Jaime Westerling, que também tá viajando ali das terras fluviais para as terras ocidentais. Ou seja, tem muita coisa rolando por ali. Acho difícil que o Gendry seja mais um ponto de vista. Mas, enfim, eu acho que o Gendry seria muito interessante, porque ele é um personagem que tá com a gente desde a Guerra dos Tronos, né? Ali como parte da história do Ned, da Arya. Então ele é um personagem muito carismático que os fãs gostam. Seria interessante ver o ponto de vista dele. Já a Mia Stone é uma personagem que não tem tanta atenção, porque ela fica no Vale de Arryn, que é uma localização que não aparece tanto nos livros, pelo menos não dentro ali dos núcleos principais, mas ela que cuida da passagem ali, da subida que as pessoas fazem até o Ninho da Águia. A gente vê ela nos capítulos da Catelyn, onde ela ajuda a Catelyn a subir com a mula dela, ela é muito experiente fazendo isso, e o Ned também lembra que a Mia foi a primeira filha bastarda do Robert. A gente sabe que a Sansa está no Vale de Arryn, tem todo um arco ali pra Sansa se casar com o herdeiro do Vale. A Sansa planeja fazer um torneio junto com o Mindinho no final do 6º livro, um torneio para selecionar os Cavaleiros Alados, a Irmandade dos Cavaleiros Alados, para fazer uma espécie de guarda real ali pro Robert Arryn. E a Mia Stone aparece nos capítulos da Sansa liberados de Os Ventos do Inverno, mostrando que o cara que ela pretendia se casar meio que deu o golpe nela e não vai se casar com ela coisa nenhuma porque ela é bastarda. E a Mia tá ali participando do torneio, né, da organização do torneio, mas ela tá meio chateada. A gente tem a Sansa narrando ali o Vale de Arryn, mas enfim, a Mia poderia ser outro ponto de vista interessante, até porque pra mim é um mistério qual que é o papel dela na história. Por que o George R. R. Martin colocou essa personagem, sabe? Foi só pra acrescentar, pra ajudar o Ned a perceber que os filhos da Cersei eram bastardos? Eu não sei. Mas seria interessante a gente ver mais sobre ela, e talvez com um ponto de vista também seria uma personagem curiosa pra a gente conhecer mais sobre ela, pra ela ter mais papel na história. Admito, menos interessante talvez do que o Edric Storm, do que o Maval, do que um Cão de Caça, mas a Mia Stone talvez também pudesse ser considerada. Bom, já saindo aí então dos herdeiros, ou possíveis herdeiros, ou bastardos das Terras da Tempestade, uma personagem que seria interessante da gente ver, indo pro outro lado do mapa, a Casa Tyrell, seria tanto a Margaery Tyrell, quanto o Willas Tyrell. E sim, eu sei que a Margaery tá em Porto Real, na verdade, mas ela seria uma personagem maravilhosa pra gente ter o ponto de vista. Essa eu acho que não vai acontecer, porque seria bom demais a gente ter o POV da Margaery, mas tem tudo para que o 6º livro apresente pra gente uma espécie de guerra fria entre a Margaery e a Cersei. Lembrando que a Dança dos Dragões, a Margaery foi presa pelos crimes de promiscuidade que a Cersei acusa ela pela fé militante, mas tanto a Cersei é presa e liberada depois da caminhada da expiação e pede um julgamento por combate, quanto a Margaery também é liberada porque se descobre que as acusações contra ela são muito fracas, né? O cara que dedurou ela depois me confessa que foi a Cersei que planejou tudo. Mas a Margaery está aguardando o julgamento. Ela é liberada e pede o julgamento pelos juízes da fé, e não o julgamento por combate. Só que quando ela tá presa, ela chega a confrontar a Cersei e dizer que sabe que foi a Cersei que planejou toda essa conspiração contra ela.
Então, dá a entender que, ainda mais com a morte do Kevin Lannister no epílogo de A Dança dos Dragões, que o sexto livro a gente vai ter uma briga em Porto Real entre os Tyrell, os Lannisters e a fé militante. A Marjorie pode tentar trazer tanto a fé quanto o povo, quanto o Tommen pro lado dela. E tem o exército Tyrell que está em Porto Real. O Mace Tyrell é mão do rei, mas a Cersei provavelmente vai ser a regente do Tommen. Então a gente vai ver uma briga de influências entre esses dois grupos, né, os Tyrell e os Lannisters, para ver quem vence essa batalha. Acredito que a fé também vai ficar do lado dos Tyrell. Será que vai ser igual em Game of Thrones, que a Cersei vai explodir todo mundo e vencer? Eu acho que vai ser mais complicado do que isso. E ver a Marjorie tentando conquistar o Tommen, trazer ele pro lado dela, pelo ponto de vista dela, seria muito interessante. Talvez a gente nem precisasse ter o POV da Cersei, por exemplo, no sexto livro, passava pro POV da Marjorie. Já o Willas Tyrell é o Tyrell esquecido do rolê, geralmente, porque ele também foi cortado de Game of Thrones, assim como seu irmão Garland. São 4 filhos Tyrell e 2 foram cortados da série, mas o Willas é o herdeiro de Jardim de Cima, e ele é considerado um cara muito inteligente, muito sábio, cortês. Ele é um bom pretendente para Jardim de Cima. A Olenna não gosta do Mace, né? Quer dizer, ela gosta do Mace, mas ela não tem o Mace em autoestima, mas tem o Willas em autoestima. Então ele é um bom futuro senhor da Campina. O único ponto é que ele sofreu um acidente no primeiro torneio que ele participou, lutando justas contra o príncipe Oberyn Martell, que derrubou o Willas do seu cavalo, e o Willas acabou ficando com o pé preso no estribo do cavalo e acabou quebrando a perna, né? A perna dele foi esmagada, o que deixou ele aleijado. E é por isso que ele não é um Tyrell tão famoso, né? Porque ele tem uma deficiência física e a gente sabe que a galera de Westeros é bem capacitista. Mas a gente vê nos livros os Tyrell tentando casar a Sansa com o Willas, que teria sido assim maravilhoso para Sansa. Inclusive ela aceita de cara a proposta de casamento, mas os Lannisters dão um contragolpe e casam a Sansa com o Tyrion para evitar perder a influência de Winterfell. Posteriormente, o Tywin também oferece a Cersei para casar com o Willas, até para acabar com os rumores de incesto da Cersei com o Jaime, mas os Tyrell recusam porque quem quer essa bucha que é a Cersei, né? Mas enfim, o Willas é considerado um cara muito esperto, estudioso, galante, e ele tá em Jardim de Cima, que é uma localização que a gente não viu ainda dentro dos livros. E o Euron Greyjoy tá para atacar a Campina. Então a gente vai ver provavelmente algumas batalhas na Campina. Os Tyrell já estão reunindo exércitos. Então seria um ponto de vista interessante pra gente acompanhar. Tem o Sam, que tá na Cidadela, e a gente provavelmente vai ver a invasão dos Nascidos de Ferro pelos olhos do Sam, mas ter um Tyrell ali, que tá liderando o contra-ataque contra os Nascidos de Ferro, que conhece muito bem a Campina, Jardim de Cima, também seria interessante. Seria uma ótima forma de apresentar pra gente uma localização que é tão importante na história, mas que até agora a gente não viu, seria através do Willas Tyrell. Além disso, o Kinder Jaime também traz um personagem muito interessante, e esse personagem me faz acreditar que o George R. R. Martin vai sim incluir um POV a mais no próximo livro. Poderia ser um epílogo? Poderia, mas eu tenho quase certeza que esse personagem vai estar, que é o Cotter Pike, que é o comandante do castelo de Atalaia Leste do Mar. O Cotter Pike, ele é um dos líderes da Patrulha da Noite, ele era um dos principais candidatos para ser senhor comandante, mas ele é convencido pelo Sam, junto com o Dennis Mallister, a abandonar sua candidatura para apoiar o Jon Snow para ser o novo senhor comandante e vencer o Janos Slynt. E o Cotter Pike comanda Atalaia Leste do Mar. Atalaia Leste do Mar é o castelo que fica mais próximo do mar, obviamente, né? E é por isso que por lá que chega a maior parte dos suprimentos da patrulha. É um ponto estratégico muito importante para a Patrulha da Noite. E quando o Stannis chega para lutar contra os selvagens, é o Cotter Pike que guia o Stannis até o exército do Mance Rayder. Então o Cotter Pike é um patrulheiro veterano de várias batalhas, muito experiente, e o Jon Snow fala pro Cotter Pike ir para Durolar, levando alguns navios para buscar os selvagens e os membros do povo livre que estão lá vivendo de forma primitiva em Durolar e evitar que acontecesse algum desastre maior, já que o povo livre estava se reunindo pós a derrota do Mance, mas os outros estão chegando. Então o Jon Snow viu isso uma oportunidade de tentar convencer essa galera a vir para a Patrulha da Noite, a vir morar nas dádivas, que é o plano do Jon. Então o Cotter Pike deixa Atalaia Leste em direção a Durolar com 11 embarcações sob ordens do Jon Snow, e ele tem que resgatar os selvagens que estão
estão por lá e trazê-los para o sul. Mas quando o Quaterpike chega em Durolar, ele já perde 5 navios e reporta que os selvagens que estão por lá estão comendo seus próprios mortos. Ou seja, a situação tá bizarra. Além disso, criaturas zumbis espreitam as florestas e as águas de Durolar. Então a situação tá bem tensa e o Quaterpike manda uma carta pro Jon implorando por ajuda, já que o mar ao redor de Durolar estava ficando congelado devido à temperatura tá baixando muito e eles ficariam presos por lá. E a gente sabe que um dos episódios mais famosos e mais importantes de Game of Thrones é o episódio Hardhome, Durolar, em que a gente vê o Jon Snow buscando os selvagens que estão por lá e rola aquele baita ataque dos caminhantes brancos com zumbis, e a gente tem inclusive o Jon matando o primeiro caminhante branco com a garra longa. A gente tem aquela encarada maravilhosa do Jon com o Rei da Noite, que não serviu pra nada na história, mas foi uma cena épica. Ou seja, Durolar, o próprio George R. R. Martin construiu esse momento de Durolar como algo muito importante. E essa cidade, que não é exatamente uma cidade, mas é o mais perto de uma cidade que tem para lá da muralha, ela já tem um passado estranho, já existem histórias sinistras sobre Durolar de muitos e muitos anos atrás. Então é um local importante, numa situação importante. Game of Thrones também aumentou a relevância dessa cena em Durolar, e eu acho muito improvável que o George R. R. Martin não mostre algo acontecendo de verdade em Durolar, não mostre isso através da visão do Quaterpike, que provavelmente vai rolar um grande ataque dos outros por lá. E isso pode ser um ótimo momento para a gente entender um pouco mais sobre o que querem, como funcionam os caminhantes brancos, e a gente entender um pouco mais as intenções deles, além de ter uma cena épica de uma batalha contra os outros, que eu acho que nos livros a última vez que teve isso foi no Punho dos Primeiros Homens, ou seja, no final do segundo livro. Então o Quaterpike é uma ótima aposta para um POV, mesmo que seja para um capítulo só, mas pra gente ver a treta comendo solta em Durolar. Já outro personagem que pode ser muito interessante pra gente ver, que também tá no frio, é o grande Walder Frey, que na verdade é o Frey mais velho, só que menor, que é enviado como protegidos para Winterfell no acordo que o Robb faz com os Frey. Então lembra, tinha o grande Walder Frey e o pequeno Walder Frey. O grande Walder Frey é o menino mais velho e mais baixo, e o pequeno Walder Frey é o mais novo e mais alto dos Frey. Os dois são meninos bem pestinha e que ficam atazanando a vida do Bran lá em Winterfell, e depois que rola toda aquela questão do Theon Greyjoy tomar Winterfell, daí os Bolton tomam Winterfell, aí o Theon Greyjoy é levado pra Forte do Pavor, onde ele é torturado. Enfim, no final das contas, é o grande e o pequeno Walder Frey que buscam o Theon Greyjoy de Forte do Pavor, levam ele pra Vila Acidentada e depois participam do casamento do Ramsay com a falsa Arya Stark em Winterfell. E enquanto o pequeno Walder Frey vai se unindo ao grupo ali do Ramsay e se tornando cada vez mais cruel e mais parecido com o Ramsay, o grande Walder Frey fica com medo dessa situação e começa a se afastar do Ramsay e do primo. E, eventualmente, durante toda aquela nevasca que rola em Winterfell no final do quinto livro, o pequeno Walder Frey é achado morto, enquanto o grande Walder Frey diz que o seu primo estava procurando por um homem de Porto Branco, já que estava rolando várias tensões entre os Bolton, os Frey e os homens de Porto Branco ali presos em Winterfell. E o interessante do grande Walder Frey narrar a história pra gente é que o Theon Greyjoy, que era o personagem que estava narrando a situação dentro de Winterfell, no final do quinto livro, fugiu com a Jane Polo e foi lá pro lado do Stannis. Ou seja, no momento atual da história, a gente não tem ninguém para narrar o que está acontecendo dentro do castelo de Winterfell, sendo que eles estão presos numa nevasca, e tava rolando uma situação muito legal de uma história meio de crime lá, já que tinha uma espécie de fantasma de Winterfell que tava matando os Bolton e os Frey. Poderia ser o Mance Rayder, poderia ser algo mais sobrenatural, e o Theon Greyjoy que estava acompanhando toda essa situação. Sem ele em Winterfell, fica um cargo pendente. E o grande Walder Frey poderia ser um personagem interessante para narrar pra gente a situação de Winterfell. E bom, por fim, os personagens que eu acho também que poderiam ser interessantes, esses aqui da parte final não são trazidos pelo Queen the GM, é mais opinião minha, algumas filhas do Oberyn Martell, que fazem parte do grupo conhecido como as Serpentes de Areia, poderiam ser boas narradoras para o futuro das crônicas. Não todas as Serpentes de Areia, mas algumas delas. Por exemplo, a Obara, que está indo junto com o Sr. Aero Hotah e com o Sr. Balon Swan para caçar o Geralt Dane, o Estrela Negra. Lembra quando a Arianne Martell tenta dar aquele golpe de estado para coroar a Myrcella como rainha? Então, o Geralt Dane é um dos que estava ajudando a Arianne, mas quando o plano dá todo errado, o Geralt Dane, que é um babaca, tem a brilhante ideia de pegar a Myrcella como refém e acaba cortando a orelha da menina.
E aí ele é declarado como criminoso pelo Doran Martell, mas ele foge. E aí, justamente para tentar fazer a paz do rei, o Sir Balance One, que é membro da Guarda Real, o Aero-Hotah e a Albara são enviados para caçar o Geralt de Dane. Só que a gente não tem mais informações sobre isso, então Albara poderia narrar essa caçada, que é muito interessante, até porque a Casa Dane sempre desperta a atenção dos fãs, então talvez mostrando Albara caçando o Geralt, a gente poderia entender um pouco mais. Tanto sobre a história da Casa Dane, poderia ser uma abertura para o Martin explorar isso, quanto explorar um pouco mais os planos do Doran Martell, os planos de vingança dele, que por enquanto não tem dado muito certo, né? Então seria interessante o Martin aprofundar mais esses planos de vingança, porque por enquanto eles estão meio ruins. Mas além da Albara, tem outras filhas do Oberyn, como a Nymeria, que foi enviada para Porto Real para assumir a vaga de Dorne no Pequeno Conselho. O Oberyn vai para Porto Real justamente para assumir o seu papel no Pequeno Conselho. Ele é morto pela Montanha e agora o Doran enviou a Nymeria. É legal porque ele está enviando uma filha bastarda para assumir esse lugar no conselho, ou seja, já é bem afrontoso por parte dos Martell, e ela vai ter uma visão privilegiada de toda essa guerra fria que pode rolar lá em Porto Real entre os Lannisters e os Tyrell. Já a Tiene foi enviada até Porto Real também, mas disfarçada como uma septã. A Tiene, inclusive, é filha de uma septã, então ela já conhece um pouco mais da fé, e a ideia é que ela estabeleça uma amizade com um novo Alto Septão, que eu acho que é o Alto Pardal, não é? Essa informação me fugiu, mas sim, o Alto Septão atual é o Alto Pardal. Enfim, para descobrir mais essa parte da treta da fé militante que tá rolando em Porto Real e que tem se tornado uma força que tem controlado a cidade. Então, a Tiene foi enviada para se infiltrar entre a fé militante e também ter um POV dela dentro desse grupo seria muito interessante, porque a gente também não tem nenhum POV dentro da fé. E de modo geral, né, a própria fé do Sete, ela não é muito bem vista pelos fãs, porque a gente sabe pouco dela, ela não tem atos de poder como R'hllor, os deuses antigos. Então seria legal uma personagem estar dentro dos septos, fazer parte das ordens religiosas da fé do Sete, para mostrar como funcionam, se tem algum poder ou não, ou se é só realmente uma fé institucional e meio corrupta, como parece ser, olhando de fora. E por fim tem a Sarella Sand, que está disfarçada, e não foi enviada pelo Doran Martell, mas é uma das serpentes de areia que está disfarçada em Vila Velha, servindo na cidadela como o noviço Aleras. Ela está estudando para forjar uma corrente de mestre. Por um lado é legal que parece um pouco um plot de filme dos anos 2000, que a menina se disfarça de menino para poder fazer alguma coisa, tipo jogar futebol na universidade, ou tipo ela é o cara, ou alguma outra história. Essa foi a referência que me veio. Mas a gente vê a Aleras lá, sendo disfarçada, e ela tá próxima tanto do Sam, quanto do Jaqen H'ghar, que também tá disfarçado como Pate na cidadela. Então seria um povo interessante pra gente ver, porque é uma serpente de areia, ela tá vivendo disfarçada, tá próximo do Sam, tá próximo do Pate, mas nesse caso, pra fazer sentido, a Sarella teria que basicamente substituir o Sam como ponto de vista da cidadela. E como o Sam é um personagem muito importante, tá com o Berrante do Inverno, eu acho difícil o Sam ser substituído. Mas seria interessante de ver as coisas ali em Vila Velha através da Sarella. Lembrando que não é certeza que a Sarella é o Aleras, mas basicamente é um nome invertido e a descrição do Aleras é que ele é muito parecido com o Oberyn Martell, então provavelmente é ela mesma. E a gente sabe que a Sarella em si estava em Vila Velha. Então, juntando todas as peças do quebra-cabeça, fica meio óbvio. E por fim, o último que eu queria acrescentar aqui na lista é o Sir Jorah Mormont, que é outro personagem que a gente está acompanhando desde a Guerra dos Tronos, que passa por todos os livros, é um personagem importante, é um personagem complexo também, cheio de camadas, que ama a Daenerys, traiu ela, tá tentando se redimir, quer voltar pra casa, mas odeia os Starks e blá blá blá. É um personagem cheio de camadas, muito interessante, que está há muito tempo na história, que teve muito peso para várias decisões que foram tomadas, especialmente da Daenerys, mas que agora está tentando voltar para as graças dela, né? E, bom, a gente não sabe se ele vai conseguir ou não. O que pesa contra o Sir Jorah é, como eu disse, o nó de Meereen é justamente feito de vários personagens com pontos de vista que foram pra Meereen. Então, por que o Martin iria acrescentar mais um personagem com ponto de vista em Meereen? Provavelmente ele não vai. Mas eu gostaria de ter a visão do Sir Jorah. Lembrando que até onde a gente sabe, o Sir Jorah, o Tyrion e a Merreca
foram capturados, vendidos como escravos lá em Meereen, mas o Tyrion conseguiu se unir os três, na verdade, para trabalharem na companhia dos segundos filhos, que é do Ben Mulato Plum, que inclusive traiu a Daenerys. Mas quando os dragões são libertados no meio da batalha contra os Yuncaítas, o Tyrion consegue convencer o Ben Mulato Plum a mudar de lado e voltar a apoiar a Daenerys. A gente não sabe se quando a Daenerys voltar para Meereen, ela vai aceitar o Ben Mulato de uma forma tão aberta, afinal ele já traiu ela. Mas, querendo ou não, ele tá com o Tyrion sob seu comando e o Sor Jorah, ou seja, ele pode usar os dois para barganhar com a Daenerys e conseguir uma anistia. Mas eu acho que isso vai ser mais complicado. De qualquer jeito, é bem provável que o Martin acrescente mais um POV em Meereen, mas com certeza o Sor Jorah teria bastante para acrescentar na história, do mesmo jeito que o Cão de Caça. É um personagem problemático, com traumas, ele traria várias camadas interessantes pra gente analisar dentro da narrativa. Mas é isso, pessoal, o vídeo já ficou bem longo, deixa nos comentários quais personagens que eu trouxe aqui que vocês gostariam de ter como POVs. Lembrando que o mais provável é que o Martin não acrescente nenhum POV novo pro próximo livro, mas se ele fosse acrescentar, acho que os personagens aqui dessa lista seriam os mais interessantes. Discorda, concorda? Deixa aí nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixa seu like que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.